Então eu quero deixar bem claro que, assim como o currículo, a metodologia de alfabetização, a preocupação na minha avaliação dos educadores não deveria ser qual é o rótulo que eles atribuem a isso. E sim o parâmetro para eles deveria ser o sucesso que eles têm ao desenvolver aquela atividade, né? Então, eu acho que, particularmente, dizer que o currículo é funcional ou não é funcional, se um currículo tem uma base teórica behaviorista ou comportamentalista, ou, lá sei eu, fenomenológica, isso eu coloco para os educadores com uma questão de pano de fundo, eu não coloco uma questão de determinante, né? Muito por conta, eu quero deixar bem claro isso, e até como um professor da pós-graduação, nós temos recebido muitas pessoas, inclusive professores de universidades, que eles não têm, eles têm uma grande dificuldade do ponto de vista metodológico e aí operacional, porque eles não dominam a teoria, né? Então, o que nós, só lembrando um pouco, a nossa cultura, do ponto de vista pedagógico, ela tem sido construída numa preocupação muito centrada na aplicabilidade do que propriamente no seu real sentido, né? Então, quer dizer, eu digo assim, este é o caminho mais tortuoso, né? As pessoas fazerem sem ter clareza por que estão fazendo. E aí, isso me lembra assim, uma fase bem elementar do capitalismo, né? Quer dizer, o trabalhador aperta o parafuso, ele tem que aprender só a apertar o parafuso, mas não interessa saber por que ele tem que apertar aquele parafuso, entendeu? Isso é uma coisa mais automatizada possível. Então eu diria o seguinte, isso eu quero, até que a gente tem que começar a concluir as coisas, né? Porque eu estou indo embora meia-noite, e para não pairar nenhuma dúvida, eu reitero que o currículo, quer queiramos que seja do modo A, do modo B, do modo C, ele tem que estar projetado, pensado a partir da sua clientela. Então vejam bem, se nós fôssemos pensar, vamos dar um salto qualitativo no tempo, cada grupo que entra na escola deveria ter um currículo específico. O currículo não era para ser um padrão, tá? A partir daquele diagnóstico que muitas redes estaduais fazem, redes municipais também, naqueles primeiros 15 dias de aula para ver quem é a turma, etc. Esse diagnóstico ele teria que ser um subsídio para se reestruturar, para se montar uma proposta, um planejamento de atividades pedagógicas. Porém, é conhecido por nós todos que esse diagnóstico é feito em 15 dias, 10 dias, e depois vai para o lixo e volta aos padrões de cobrança, né? Então, quer dizer, a minha preocupação é como, então, nós aproximarmos, já que não é possível, nós temos um currículo voltado para a especificidade da clientela, como nós conseguimos, então, aproximar uma proposta pedagógica para essa clientela. Isso é fundamental, né? E eu estimo, porque às vezes, e aí reduzindo as coisas até para pontuar melhor, eu vejo que às vezes um simples novo procedimento pedagógico mudaria radicalmente todo o desempenho do aluno naquele conteúdo, naquele processo de aprendizagem. E isso a gente tem que ficar alerta, né? Por causa que nem todos, como eu disse ontem, têm as mesmas condições de aprender da mesma forma, né? Não é pelo fato que o aluno não aprendeu que ele pode ter problema. É isso que eu quero deixar claro,
Bom, em se tratando de pessoas portadoras de necessidades especiais, essa questão ela é mais delicada ainda, porque ela vai cair num procedimento que eu consideraria individualizado, né? E não é coletivo. Eu sei que as condições de trabalho não permitem isso, eu sei de tudo isso. Como eu digo, a gente sabe muito bem o que acontece, porque a gente vive também isso, né? Não de uma forma tão direta como vocês, mas nem tanto de uma forma indireta que a gente não saiba, né? E aí eu queria dizer claramente a vocês, é necessário que esse tratamento seja individualizado, sim. O que importa que ao menos 1 hora, seja ou 2 horas ou 3 horas por semana, esse tratamento seja individualizado, né? É inadmissível, enquanto processo pedagógico, independente do aluno ser portador de necessidades especiais ou não, que a questão da aprendizagem seja coletivizada, né? Da pior espécie possível. É necessário, e eu reitero isso, aprender não é para qualquer um, né? E reitero também que ensinar qualquer um ensina, mas aprender não é qualquer um que aprende, né? E aí, vejam, não podemos esquecer também, no caso do portador de necessidades especiais, que essa inclusão que a gente falou e refalou, discutiu, e aí fazendo uma brincadeira, né? Quer dizer, quando a gente fala de inclusão, a gente joga para o ar para ver como é que fica, vamos aterrissar e aplumar, nós temos que ter clareza que nós vivemos num país altamente pobre, né? Além de pobre, miserável, né? E que se essa inclusão tem uma fresta para ocorrer, ela só vai ocorrer num procedimento de redes, ou seja, aonde a gente tenha parceiros que efetivamente fiquem responsáveis por todo esse processo, tá? Não é possível uma instituição pedagógica, seja uma escola comum, seja uma escola especial, tá? Ou seja o nome que vocês querem atribuir, por si só desenvolver esse trabalho, tá? Eu acredito que com maior boa vontade que se tenha, isso praticamente está condenado, né? E o pior, está fadado a não dar certo, né? Bom, a segunda questão, e eu acho que é uma contribuição muito importante, que a gente não aprofundou ontem sobre o currículo, não dá, e aí vai seguindo em frente, já entrando na segunda indagação, não dá para discutir a educação especial desvinculado do EJA. Não tem como. Isso aí eu vou ser radical agora, por causa que, em potencialidade, a clientela do EJA, tá, por maior instrumento que o EJA seja utilizado como forma de controle social, o grande potencial são os portadores de necessidades especiais. Seja para corrigir a distorção, a idade-série, seja para corrigir até as próprias dificuldades encontradas no processo. Quer dizer, se nós temos que dar esse caráter formalístico, né, de que ele tem que passar por série, que ele tem que passar por conteúdos, que ele tem que manifestar uma série de atitudes e comportamentos, o nosso chão passa a ser a EJA. Não tem discussão. Né? E isso não sou eu que estou falando. Quer dizer, se vocês forem pegar as pesquisas de peso que a gente tem no país hoje, né, por exemplo, uma pesquisa que saiu ano passado, que eu acho muito interessante, se vocês tiverem acesso, consulte pela internet, que o relatório está disponibilizado, é uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez sobre os retratos da deficiência no Brasil. Né? Numa conclusão ainda parcial dessa pesquisa, ela diz, e eu concordo plenamente, que no ano de 2025, aproximadamente 55% da população brasileira será portadora de necessidades especiais. Tá? Muito por conta, quer dizer, não vamos entrar no mérito do que eles estão chamando como portador de necessidades especiais, mas qualquer pessoa que precise de qualquer tipo de instrumento para se relacionar ao meio, até o óculos, né? Então, e aí eu faço uma brincadeira, quer dizer, hoje se nós tivermos um ganho das pessoas idosas avançarem um pouco mais nas suas idades, eu diria, pela sociedade que nós temos hoje, o idoso está sobrevivendo para sofrer mais, tá? Ele não está para usufruir o seu direito à vida,
né? Porque ele vive em pânico, ele não tem nem dinheiro com a aposentadoria para pagar os seus próprios remédios. Sejamos claros. Então nós vivemos uma sociedade muito safada, muito perversa, quer dizer, independente de partidos políticos, independente de ideologias, os carinha estão aí para comer o fígado de todo mundo. Então, quando se fala numa inclusão, isso aí não é um discurso populístico, a gente tem que ter muita calma e botar o pé no chão. Né? Não adianta eu pensar no ideal quando eu só tenho o real para poder executar. Né? Em certas situações, em se tratando de currículo e de aprendizagem, nós sabemos qual é o ideal, mas nós temos que aprender a fazer essa mediação do que é possível ser feito. Agora, eu não aceito que qualquer educador chegue perto de mim e diga assim, ó, não dá para fazer nada. Aí eu já sento a mão na cara e já digo, olha, ele que é portador de necessidades especiais, tá? Matricula, tá? Por quê? Muito por conta que ele está ali naquela condição por uma opção própria, né? E quer queiramos ou não, independente da sua competência técnica e pedagógica, milhares e milhares de pessoas acreditam que aquela pessoa possa fazer alguma coisa por muitas crianças, por muitos adolescentes. Então aí também é outro crime, né? Então, eu quero deixar claro que o maior defeito das políticas de formação de recursos humanos nesse país, e aí já entrando dentro de uma perspectiva de educação continuada, é que elas trabalham a educação de forma fragmentada. Também. Elas não trabalham a educação numa correlação de sua totalidade, né? Que é aquilo que eu falei ontem para vocês, que nós temos que acabar com essa ideia de trabalhar as minorias sociais. Porque se nós continuarmos realimentando isso, nós vamos viver numa sociedade picotada. Né? O que a gente está presenciando hoje? Que a igreja tem tantos deputados federais, que a igreja católica tem não sei quantos padres, que a igreja adventista tem não sei quantos bispos. Então está ficando tudo fragmentado e cada um gestionando no seu interesse. E a visão maior de sociedade foi para o saco. Então, quer dizer, o que é isso? Qualquer dia nós seremos excluídos, aliás, nós já somos excluídos, mas nós seremos assim, vai ter que ter espaço para nos amparar, nem que seja uma sala dentro de um shopping, né? Mas eu estou exagerando, até ironizando, porque a relação que está vindo por cima é essa. Agora, vejam, eu quero deixar bem claro isso. Não adianta nós criarmos situações hipotéticas, né? Nós temos que pensar naquilo que é possível. Por outro lado, agora voltando ao início da minha fala, o que tem me assustado muito, e eu não estou dizendo que é o caso de vocês, eu não os conheço, quer dizer, conheço alguns ex-alunos meus, né? Mas o que tem me assustado muito é que o pessoal que tem vindo para fazer a pós-graduação, eles têm vindo totalmente órfãos de teorias. E eles amassam o barro. Porque eles não conseguem, por exemplo, tu chega e diz assim para ele, qual é o teu objeto de pesquisa? Eles não conseguem dizer um objeto de pesquisa, eles conseguem dizer matemática. Tu chega e diz assim para ele, qual é a teoria que tu vai trabalhar? O que é teoria? Aí você tem que explicar tudo. Não, o método que eu vou trabalhar é esse, é pesquisa, não sei o quê, trata a pesquisa como se fosse uma técnica. E não é. Eu quero dizer que existe uma sequência das coisas. Então não vamos começar pelo fim se nós não sabemos qual é a chave da porta para entrar. Tá? E eu acredito sim, quer dizer, numa mudança social, quer dizer, estou aqui porque eu acredito sim que é possível fazer uma mudança social. Mas também eu tenho clareza que as dificuldades são imensas e que depende de cada um de nós efetivamente nos enganjarmos para poder fazer essa mudança. E não é dizer que eu tenha vontade, eu tenho vontade que o mundo mude. É dizer, a minha vontade é que o mundo mude, por isso eu faço isso. Né? A responsabilidade não é dos outros, a responsabilidade começa em nós. Bom, em relação a que não foi feita uma pergunta para mim, mas eu gostaria até de colocar essa questão da prática da educação física do professor lá do Amazonas, quer dizer, é óbvio, eu diria que quase, claro que não é isso, mas cada um de vocês, na medida do possível, com ou sem conhecimento, vocês agem como terapeutas. Tá? Só que vocês têm que tomar cuidado. Vocês não têm subsídios para fazer a classificação ou a rotulação. Tá? Isso não é de competência de vocês. Então, por exemplo,
quando você começou a citar Skinner, Bandura, Ausberg, etc., eu comecei a me lembrar muito da teoria biologicista da educação física, né, que é onde está centrada a preocupação do corpo, né, mas que a mente... Exatamente, mas veja bem, aí você me lembra dos gregos, né? O importante é o corpo, não o que eu tenho dentro da cabeça. Não, estou brincando, não tem nada a ver. Responsabilidade e liberdade, essa aí eu não consegui fazer um trabalho de base com as crianças, né? Especiais. Lógico, até porque sua pai. Sim. Ainda mais, entendeu? Então por isso que eu citei esse, porque o trabalho faz quatro, mas não com essa aqui. E agora, para finalizar e batendo de frente, é o seguinte, vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. A escola que está posta aí, independente se é de educação especial ou não, ela não serve para a sociedade. É por isso que a gente está tendo dificuldade de se pensar numa sociedade, numa inclusão pedagógica, numa inclusão escolar. Porque se a escola que tivesse aí funcionasse, minha gente, nós nem estávamos aqui sentados agora. Vamos ser práticos e bem objetivos. O nosso desafio é muito maior do que essa relação da prática pedagógica de vocês com os alunos. Eu vou ser bem franco a vocês, agora exagerando. Na verdade, nós temos que transformar em guerrilheiros em defesa da educação. Não estou querendo aqui formar um Zapata, mas em contrapartida, quem sabe a gente faz um Zapata pedagógico, né? É uma alternativa. Agora, que realmente não existe o interesse para que esse quadro mude, não existe. Agora, nós temos que saber se nós realmente queremos essa mudança. E eu quero deixar claríssimo isso a vocês, a responsabilidade de vocês não é só dentro das instituições da PAI. Pelo contrário, ela começa na porta da instituição da PAI para fora. Porque lá dentro você já sabe como é que é. Tá? Quem quer fazer alguma pergunta? Fale. Com essa sua fala, minha preocupação é justamente essa. Não é lá dentro, é do lado de fora. Eu não estou tendo como dar esse suporte aos professores de quinta ou oitava série para que eles não excluam o meu aluno que quer seguir, que quer estudar, que tem atividade. Mas aí você veja bem, eu não gosto de estar me citando como exemplo, né? Mas as pessoas têm que aprender uma coisa, se elas estão disponíveis para isso. E aqui eu vou relatar uma experiência que a professora Alexandra Nath acompanhou, porque ela coordenou um curso, ela pertenceu ao colegiado, de políticas de educação especial, onde nós tínhamos uma aluna que era deficiente. E eu não sabia, e aí a guria chegou dentro da universidade, ela queria todo um aparato, não era isso, Alexandra? Queria que a gente pagasse um tradutor e intérprete para ela, porque ela não me enxergava, o movimento dos meus lados ela não conseguia ver, e eu não estava sabendo de nada, né? Por causa que até então ninguém falava nada, ele também, numa sala de aula com 60 alunos, você vai identificar assim como, né? Até que essa coisa veio à tona, a primeira coisa que eu tive que fazer foi cortar minha barba, a segunda coisa que eu tive que fazer foi aprender a falar devagar e dar aula da frente dela. E aí a gente resolveu isso, foi ou não foi? A outra situação que eu estou vivendo agora na pós-graduação, peguei um orientando, que é deficiente, né? Um deficiente múltiplo, tá? Que eu estou orientando. E tá assim, eu estou me divertindo bastante, ele querendo me bater e eu querendo bater nele, né? Então eu digo assim, é mais fácil no final da orientação do mestrado ele sair daqui perfeito do que eu louco, do que ele me deixar louco. Porque ele traz toda uma cultura de ser portador de necessidades especiais que eu tenho vontade de sentar na mão nele. Né? Mas, e ao mesmo tempo, ele quer me chantagear e dizer que não pode. Eu digo para ele, já que tu entrou, agora aguenta o rojão. Né? Quer dizer, eu acho que você tem que se dispor a fazer isso até para aprender. E cada caso é um caso. Né? Então, quer dizer, essa regra universal de como lidar com deficiente visual, com deficiente auditivo ou deficiente mental, isso não existe. Isso vai muito de você no teu dia a dia nessa relação. Eu tive, por exemplo, quer ver um negócio? Esse também foi outra brincadeira, não, foi um fato concreto. Mas eu peguei um deficiente visual para trabalhar comigo na universidade, né, o Jeremias. Coitado, a DEMEC tinha fechado, né? Eu joguei assim, não, vem trabalhar comigo e tal. Ele começou a trabalhar e eu comecei a descobrir que ele era bem safado, né, que ele era oportunista.
Aí eu cheguei e disse assim, vem cá, meu filho, a primeira coisa que ele chegou e disse assim, eu quero trabalhar 6 horas por dia, porque eu sou deficiente visual e eu tenho direito. Eu cheguei e disse, olha, que tu tem direito eu sei, depende para que tu quer exercer esse direito. Não, porque eu só posso ficar 6 horas e para. Eu disse, olha, eu não gosto dessas coisas, tá? Porque para mim isso é uso indevido do direito. Mas em todo caso, virou e mexeu. Aí um amigo nosso que já até morreu, que eu não vou falar aqui o nome dele, que também era deficiente, né? Chegou e disse assim para mim, não, ele trabalha comigo também, né? Então ele era contratado pela universidade por 40 horas semanais, era do quadro regular, não, contratado do quadro regular, né? E trabalhava 6 horas para ter o outro emprego dele, né? De mais 6 horas, que ele tinha direito também, né? Mais 40, 80 horas semanais. Aí o dia que eu peguei, cheguei assim, mas agora eu te acerto com jeito, sabe? Cheguei assim, olha, tu está fazendo isso é ilegal, isso é imoral, isso é safadeza da tua parte, isso é mau caratismo. Eu não aceito uma coisa dessa. Ou você deixa outro emprego, pode ficar 6 horas, mas deixa outro emprego, ou você some da minha frente. Porque agora quem não quer enxergar sou eu. Tá? Ele juntou os trapos dele e foi embora. Ele passa por mim, ele sabe que sou eu, porque ele disse que conhecia as passadas e a voz, ele some, quer dizer, ele enxerga para poder, veja bem, o uso do direito indevido, para mim isso é sacanagem, tá? Mas não é isso que eu quero deixar claro, nós não podemos ter essa visão do coitadinho da coisa, sabe? Porque se nós partirmos para isso, nós estamos criando verdadeiros monstros, que ninguém vai conseguir controlar. Eu não estou dizendo que isso é a regra, né? Mas cada caso é um caso. E você vai aprender vivendo com eles, não tem outra história, né? Quer dizer, eu acredito que o professor está disponível, já é um grande avanço. Então, quer dizer, para o professor nosso, ele pode ter um seminário, ele pode receber um treinamento, por exemplo, hoje a gente já conseguiu curso de graduação, onde a segunda habilitação é Libras, é um avanço, né? Mas isso não é suficiente, né? Quer dizer, isso são situações que possibilitam, mas eu acredito que é a responsabilidade do professor. E aqui, para finalizar os casos, né, eu vou contar um caso. Quem é que é do Rio Grande do Norte aqui? Tem gente do Rio Grande do Norte. Vou contar um caso lá do Rio Grande do Norte que eu presenciei, que eu quase tive um troço. Uma professora da rede regular recebeu um aluno síndrome de Down para a sala de aula na rede pública do estado. Não é em Natal, é no interior. A menina, pela primeira vez, estava dando aula. Chegou na sala de aula e viu aquele aluno. Ela levou um susto, né? Aí ela foi falar com a diretora. Aí a diretora chegou e disse, não dá bola. Faz de conta que é um vaso de flor que está na tua sala de aula, tá? Tu só olha e admira, né? E a menina colocando, quer dizer... Aí ela chegou e disse, então a inclusão é garantir que ele fique sentado no lugar, né? Em verdade é uma coisa que varia, entenderam? É a forma que as pessoas têm, quer dizer, elas nunca estão preparadas. Nós nunca estamos preparados para nada. Quer dizer, a gente só sabe se está preparado ou não quando vive a situação. E isso não é só, eu quero deixar claro para vocês, com o aluno. Isso são qualquer situações de vida. Se eu me sentir acuado, eu ataco, tá? E se eu não estiver acuado, eu fico tranquilo. Então é a mesma coisa, olha... A coisa mais horrível que existe na vida é perder um filho, é perder um pai, é perder uma mãe. Mas, embora a gente saiba que isso é horrível, só quando a gente perde que a gente sabe realmente como é que é. E desculpe eu falar disso, a prática pedagógica com alunos portadores de necessidades especiais é exatamente isso. Né? Quer dizer, ela tem um movimento muito mais acelerado do que uma prática pedagógica cotidiana dos alunos ditos normais. O ato de ensinar é um ato mecânico, né? E o ensino, eu parto do seguinte princípio, o ensino é uma condição criada para. Né? Eu defendo muito mais o aprender, né, no sentido muito mais amplo, não numa condição estabelecida oposta. Eu quero deixar bem claro, a partir do momento que você vive numa estrutura, numa sociedade, onde a nossa organização, lastimavelmente pelas classes sociais, a educação não é um direito de todos. Isso aí, para mim, eu acho que é uma questão que está bem posta com muita clareza. Né? E veja bem, eu não fujo
das relações implícitas e explícitas postas na sociedade. Tá? Eu não estou dizendo que as pessoas estão inviáveis de ter acesso, mas eu estou deixando claro o contrário, que nem todos terão direito a isso. Tá? Não, é por isso que eu estou falando. Não, tudo bem, fica tranquilo, eu acho que é importante até você estar colocando para ficar claro. Nem todos vão ter acesso ao ensino fundamental, muito menos vão ter acesso ao ensino médio, muito menos ao superior e muito menos. Sim, as oportunidades são condicionantes pré-estabelecidos, né? Agora, eu particularmente, quer dizer, eu radicalizo e eu defendo uma educação numa dinâmica cultural, não numa dinâmica laboratorial. Tá? Uma dinâmica cultural, que a aprendizagem ela se dá pelo prazer, no momento que você vê, no momento que você vive, que você envolve todos os sentidos, tá? Não aquela isolada de que nós vamos ficar 4 horas aqui dentro aprendendo, né? Eu acho que existem outros meios, principalmente tecnológicos, hoje estão postos aí, em que a cultura escolar não incorporou, né? Os modelos nossos continuam sendo tradicionais. Particularmente, por exemplo, talvez até para explicar um pouco mais isso, me assusta as políticas uma política que de vez em quando surge, graças a Deus nunca foi implantada, pensar numa escola com atendimento integral. Porque numa escola no atendimento integral no Brasil, provavelmente nós vamos deformar os alunos, né? Porque eles vão passar 8 horas sentados numa cadeira. Quer dizer, e não é isso, tá? Então, quer dizer, nós temos que cair fora de que esse escolar, ele está reduzido a muros escolares. Ele é muito mais amplo e tem um outro sentido, né? Agora, vejam bem, eu acredito também que as grandes dificuldades que a gente tem encontrado na educação estão muito mais voltadas pelos mecanismos de controle que nós institucionalizamos na sala de aula, proibindo, do que nós permitindo, né? Então aí, quer dizer, agora dando um salto, por isso que o aluno quebra a escola, quebra vidro, solta bomba, pincha muro, faz gato e sapato, porque ele tem que fazer o exercício da negação daquele espaço que o segregou. Agora, só deixando bem claro isso, quer dizer, nessa relação do raciocínio meu, exatamente é por causa dessa relação que nós temos aí de classes sociais posta. E não dá para ignorar isso, né? Eu acho assim que todas, como eu disse ontem, todos nós nascemos com todas as potencialidades. As condições sociais e culturais impostas é que nos determinam quais são as nossas possibilidades, tá? Toma. Pronto. Não sei se eu complementaria, mas eu colocar a minha opinião a respeito dessa relação ensino-aprendizagem e dizer que, na minha opinião, o ensino, quando a gente planeja o ensino, você pressupõe uma concepção de aprendizagem. Isso não se dissocia, isso não é mecânico. Ainda que nós não tenhamos clareza de como esse processo ocorra. Então, na organização do currículo, na organização do projeto político-pedagógico, há que se considerar fundamentalmente como é que nós pensamos a questão do ensino e da aprendizagem. E como é que nós vamos flexibilizar esse currículo a ponto de promover o ensino que dê conta de que esse ensino possibilite a aprendizagem dos nossos alunos. Nesse sentido que eu acredito que antes de sentar e encomendar um projeto político-pedagógico, nós precisamos retomar aquilo que nós já fizemos no curso do nosso movimento, em termos de ensino e de aprendizagem. E, às vezes, gente, voltar atrás é uma maneira de seguir em frente. Né? Esse é um pensamento assim que fica muito claro. Então, se você fazer uma retomada, ver o que eu já fiz, qual que é a leitura que eu faço do ensino, como é que esse ensino possibilita a aprendizagem do meu aluno, ou se ela é impedidora ou não, se eu preciso rever a minha concepção, a minha prática, é só retomando a nossa história. Esse movimento é fundamental para se iniciar a construção de um projeto político-pedagógico.
Eu também colocaria aqui algumas experiências que eu tenho encontrado no meu trabalho, dentro até da universidade, que hoje a Universidade Federal, a pública, vamos dizer assim, ela não tem no projeto político dela, nem dos seus cursos, a inserção de alunos com deficiência. Até porque esses alunos não chegam na Universidade Federal, porque o filtro é muito grande até chegar lá. Né? Aí eu me lembro a Comênios, na didática magna, quando ele diz, olha, ensino acadêmico, a universidade é para poucos, não é para muitos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses resquícios da didática magna. E a universidade, ela reproduz isso, né? Na medida que ela não acessibiliza o seu currículo para estes alunos, não trabalha num processo realmente de inclusão. Às vezes ela vem na contramão da universidade. Colocando um exemplo disso, eu tive uma aluna, teve uma aluna na pós-graduação também, ela teve um problema grave na sua vida, no curso da sua vida, e ela passou por 5 orientadores. Não era no mestrado em educação, não, em outro mestrado. E quando chegou no 5º orientador, era um problema que você sabe que lá, o Antônio sabe disso, você é um aluno com bolsa da CAPES, existia um problema para o programa, ainda mais um programa... menos uma bolsa, quer dizer, mais problemas para a instituição, etc, etc. Tem toda uma implicação legal aí, administrativa, para o programa. Então, aí o meu coordenador do programa falou, Alexandre, eu sei que essa moça não é da sua área. Eu sei que você não entende nada do que ela vai tratar, mas eu preciso da sua ajuda porque eu sei que você trabalha com essa população. É uma pessoa que nós somos 5 doutores aqui, nós não conseguimos viabilizar a defesa dela. Aí eu comecei a atender essa menina, fazer as orientações e tal. Realmente era uma situação muito difícil, a ponto dela, ter determinados momentos, ela teve uma crise convulsiva, por exemplo, na minha sala, na minha frente, eu tive que acudir e tal. Então, tudo que eu orientava, tudo que eu ensinava para ela esquecia. E ela sabia disso. Aí ela dizia para mim, olha, tudo que você me ensinou agora, em termos de metodologia, de como que eu tenho que encaminhar a pesquisa e etc, etc, eu não consigo. Eu não consigo gravar. Memória, foi para o espaço. Aí nós começamos a gravar as orientações. Teve um período que ela perdia as fitas. Não, foi um baita de um trabalho, né? No sentido de, estava tomando a medicação, tudo certinho e tal. E nós fomos nesse processo, demorou mais de 2 anos. E aí eu queria dizer para vocês a minha luta que eu tive com o programa, porque eu dizia, olha, é uma pessoa com necessidades educacionais especiais, precisa de um atendimento, o tempo dela é maior que o tempo dos demais que a CAPES propõe. E eu preciso também de uma coorientação, porque eu não entendo do assunto que ela trata. Eu entendo de como viabilizar essa orientação. Aí eu comecei a ver o seguinte, ela queria fazer uma pesquisa qualitativa, mas ela não tinha formação para isso e não dava conta. Aí eu dizia, não, o que você consegue neste momento? Pesquisa quantitativa. Então vamos trabalhar com isso? Vamos. Ah, mas e aí, não sei o que, meu sonho, tal. Eu sei que é o seu sonho, mas vamos começar por aqui. Aí nós delineamos a pesquisa, organizamos, etc, etc. Enfim, eu resumindo, todo esse processo demorou 2 anos e meio, além dos 2 anos que ela já estava, o normal no programa é 2 anos e meio, quer dizer, ela avançou o tempo, e ela conseguiu defender. Para minha surpresa, ela obteve A no exame, na defesa dela, e nem eu esperava, porque é tanta tamanha a dificuldade, eu não era da área, eu tive que chamar, me rebolar. Mas o que eu queria dizer para vocês? A instituição, a universidade, ela é uma instituição formadora também, é uma escola, etc. Ela precisa se flexibilizar, ela precisa modificar. E com isso você vai ter que ir quebrando várias estruturas. Como diz, toda uma norma que está posta aí pelo próprio Ministério, que tem uma política de inclusão.
Não sei se vocês estão entendendo a contradição que a gente vive o dia a dia. Agora, como é que eu ensinei? Eu acreditei que ela... Primeiro, eu acreditava que era possível ensinar. Eu acreditava que ela podia defender. Né? Eu acreditava também que se nós estruturássemos umas estratégias que ela... exatamente, para que ela pudesse memorizar. Às vezes eu chegava eu dizia assim, olha, você gravou na fita tal, vamos marcar. Eu vou marcar aqui no meu caderno, eu dava as orientações em 2 vias. Aí ela chegava na casa dela, eu ligava para ela, fulana, você lembra onde você colocou a fita cassete das orientações? Ela falava para mim assim, não, esqueci, ela está no bolso da tua pasta preta. Entendeu? Então eu tinha que fazer até essas coisas. É claro que isso exige uma disponibilidade interna muito grande do professor. Exato, eu sei que não ia adiantar eu dizer para o reitor que tinha que ter currículo, que tinha para o diretor, para não sei o que, para o MEC. Eu tive que trabalhar dessa forma com ela. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ela tinha dificuldade na memorização, porque já havia tido uma lesão grave ali. Agora, eu podia falar, não, olha, você desiste, era mais cômodo para o programa dizer, você desiste e ponto. Bom, para nós fazermos a nossa reflexão, leram bem, né? Vou fazer aqui uma reflexão sobre a operacionalização da PAI Educadora. Bom, nós já montamos assim 2 lâminas dos antecedentes e o depois, e agora a PAI Educadora. E vamos procurar fazer também uma explanação da avaliação, que foi uma ficha que nós passamos para os estados brasileiros. E eu vou passar para vocês quem respondeu, quem não respondeu e os aspectos que foram levantados com relação a essa avaliação, tá certo? Outra coisa, temos 30 minutos praticamente para falar desse assunto, mas nós estaremos o dia todo para retomá-lo, durante o dia todo. Aliás, nós estaremos amanhã também, podemos voltar, porque o nosso trabalho é um trabalho de vai e volta, não é assim? Então, estou à disposição de vocês. O dia inteiro, no horário de almoço, à noite, depois das 18, a hora que vocês quiserem. Até no sábado, enquanto eu estiver aqui, na hora de pegar o voo no aeroporto, se quiserem falar. Portanto, nós teremos a semana toda completa, cheia, para falar desse assunto. Antecedentes que foram levantados. Talvez não fosse necessário falar, mas a história é a coisa maravilhosa, né? Porque nossa memória é curta, muitas vezes. Tem muita gente que pergunta, por que esse documento da PAI Educadora? E em muitos estados não foi operacionalizada. Muitos profissionais, que podem não ser vocês, que estão nas escolas, não são os mesmos. Não conhecem. Tem pais que foram credenciadas, que são, filiadas à federação, foram filiadas depois, não receberam. Tem pais criadas que não são filiadas, também não receberam. E assim por diante. Então, nós não podemos ser egoístas e dizer, não, eu já tenho, eu já sei, eu já conheço. Porque ninguém conhece nada, graças a Deus, a vida toda. Cada dia nosso é um dia para novos conhecimentos. Então, nós fizemos essa avaliação, por exemplo, essa retomada, não é avaliação, não. Nós pensamos assim, por que foi criado esse documento, o nosso movimento? Nós tínhamos escolas sem o devido credenciamento.
no nosso movimento. Não eram autorizadas ou não são autorizadas pelos seus respectivos conselhos de educação, nem municipais e nem estaduais, e nem pelos órgãos da Secretaria de Educação, porque tem estado, quem credencia, autoriza, reconhece, são os órgãos próprios da educação, não é? Então, ou seja, funcionando um serviço que tinha, às vezes, jeito de escola, cara de escola, mas não era escola. Não tem credenciamento, não existe. Credenciamento é a certidão de nascimento e de casamento, como também pode até ser o documento de divórcio, quando você não segue a legislação. Então, essa é uma avaliação que nós estamos fazendo a grosso modo, até porque foi feito. Depois, inexistência de proposta pedagógica compatível com a educação básica, a proposta pedagógica que dissesse. Por quê? As duas legislações, e aí eu já vou estar falando com você, os dois documentos que foram elaborados pelo Movimento das APAES, um foi elaborado em 1979, coordenado pela dona Darcy Seixas, da APAE de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Era um guia curricular para deficientes mentais educáveis, treináveis, severos, profundos, dependentes, semidependentes, com todas essas subdivisões da deficiência mental. Aquele guia curricular de cor-de-rosa, a APAE que tiver, parabéns, porque tem muitas APAEs que não têm, não é? Perderam, alguns profissionais levaram. Você sabe que no nosso meio tem pessoas que se acham tão donas que levam os documentos das nossas bibliotecas embora. Conosco acontece, eu não sei com vocês. Quem tem assim um material de ouro. Porque outro dia, por exemplo, eu busquei estudar esse documento, perguntando por que tinha esse documento 79 e um processo de pedido de autorização de funcionamento da escola da APAE de São Paulo só foi aprovado em 1981 pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Por quê? Aí eu fui procurar saber. Porque as primeiras autorizações de funcionamento do Conselho de Educação do Estado de São Paulo, o pessoal de São Paulo pode me corrigir também, tá, Cássia? Saíram em 81, não é? Tem até um parecer do Estado de São Paulo que fala isso. Ou seja, para vocês acompanharem, a nossa trajetória político-educacional, legal e tudo mais, ela caminha junto com as demais escolas. Então, aconteceu esse fato. Por isso eu fui buscar no guia curricular, porque tem um guia curricular de 79, aliás, ele foi elaborado em 75. Mas ele só foi publicado e reconhecido, assim, oficialmente, pela Federação Nacional em 79. Aí esse guia continuou. Só que esse guia, como diz aqui, ele foi elaborado com um pensamento, um pé na 5692, de 71, não é? O espírito da 4024 e o espírito da nossa base de construção dos nossos conhecimentos pedagógicos, educacionais, com toda a cultura da nossa escola que foi construída. Por isso que nós falamos em cultura do nosso movimento, nosso objetivo. Nós construímos dentro do nosso movimento, das nossas escolas especiais, a cultura da proteção, não é isso? Daquele aluno que necessitava ficar naquela escola especial, e o guia curricular diz isso, se vocês lerem na introdução, ele fala assim, aquele aluno que ele precisará de uma escola bonita, agradável, bem organizada, porque ele precisará ficar a vida toda na escola especial. Leiam o guia curricular, não sou eu que estou inventando, porque era a cultura. Era a história que muita... eu não gosto disso. Para que eu vou retomar 79? Será que essa Fabiana agora está voltando ao passado? Estou. E estarei sempre. Por quê? Quando eu fui fazer minha pesquisa de trabalho, eu li sobre a ortopedia mental. Aí eu fui pesquisar e procurar o que é isso. Por um acaso, eu achei nessa proposta curricular, lá no final dela, que foi programado por deficiente mental dependente, severo, profundo, uma parte que se chama ortopedagogia. Eu falei, essa palavra tem raiz, não é? Essa palavra tem uma raiz profunda na educação especial. Quando se falou de Helena Antipoff no trabalho dela, nas classes especiais em Belo Horizonte, Minas Gerais, aí eu fui procurar. Daí a importância da pesquisa. Pensei, olha só, gente, as escolas especiais já falavam essa língua. E sabem quem que elaborou essa proposta de ortopedagogia? Foi um padre,
do interior de São Paulo. Conhece, Cássia, as meninas de São Paulo? Do interior de São Paulo, eu não sei se é Jundiaí. Eu consegui o telefone, liguei para a PAI. Você lembra? Jundiaí, né? Olha só como viram, como ainda tenho memória. Um padre da PAI de Jundiaí. Eu tentei localizar documentos na biblioteca da PAI de Jundiaí, porque eu queria saber o significado dessa elaboração dele. Tinha um significado. Ou seja, com certeza, pelo que está na proposta e não está explicado, ele diz o seguinte: para o deficiente mental dependente e tudo mais. Então, essa história não tinha, e eu não vou parar muito, como eu disse para vocês, mas ao longo do tempo eu vou falar. Eu tenho que falar em proposta de hoje, mas eu tenho que falar em proposta do passado, para acompanhar com vocês. E depois dessa proposta, aí foi elaborado aquele documento de educação especial, 2 cadernos, Fundamentos em Educação Especial. Foi elaborado principalmente sob a coordenação, supervisão do Paraná. Foi na gestão do deputado Flávio Arnes, né? Foi em 93, aquele caderno é de 93? De 1993, todas as APAES receberam, caderno 1 e 2, o caderno que tratava da integração, falava, quando a gente fala assim, essa história de integração é moda, o povo está inventando para poder desmantelar as escolas especiais. É um compromisso nosso. Quando no guia curricular pensava na eternidade do aluno nas escolas especiais, os fundamentos da coleção Educação e Ação, lá daquele tempo, que era caderno de educação especial, né? Volume 1 e 2. Eu tenho escrito no documento que eu estou passando para vocês, de 93, ele já traz o compromisso de trabalhar para sustentar, manter, garantir a integração do aluno com deficiência na rede regular de ensino. Portanto, ninguém inventou isso para o nosso movimento. Nós nos comprometemos com esse documento, tá? E está dentro desse documento, por isso que vale a pena ler, gente. Nós temos um acervo maravilhoso, importantíssimo para a nossa reflexão. Nós estávamos em pleno auge da discussão, da integração, já saindo e entrando no meio da discussão da educação para todos, de Jomtien, Tailândia, que foi em 90, entrando já na discussão da Declaração de Salamanca, às vésperas de 94, e fizemos esse documento com compromisso de manter o aluno na rede regular de ensino. Uma proposta muito bem orientada, muito bem fundamentada, com base nas propostas de trabalho fundamentada em Piaget. Naquele período que antecedia a elaboração e a divulgação dessa proposta, nós já tínhamos algumas APAES com fundamentos em Piaget, quando saiu aquele livro da Isabel da Costa Neves, da PAI do Rio de Janeiro, que se transformou, não é, pessoal do Rio? Transformou, com a orientação de Maria Tereza Mantoan, da PAI de Bragança Paulista, em propostas fundamentadas nos princípios, nas orientações dos estudos de Jean Piaget, assim, por diante, entenderam? Então, só para a gente acompanhar. Primeiro, um guia curricular. Aqui dizia que nós não tínhamos fundamentado na legislação, mas nós tínhamos os guias fundamentados em alguns pressupostos, teóricos, metodológicos. 2 propostas, um guia curricular e um outro caderno. Só que assim, esses fundamentos de 1993 não eram curriculares. Eles tinham orientações, né? Orientações para o trabalho no currículo, desde a educação precoce até a educação profissional. Um trabalho excelente, nós recebemos juntamente com esse material as fitas gravadas, fitas de vídeo, que foram encaminhadas para as APAES, abordando desde a estimulação precoce, bom, e assim por diante. Isso eu estou contando para dizer que da questão da nossa reflexão sobre a ausência de propostas fundamentadas com a educação básica. Não era bem uma inexistência, não é? Mas não, a fundamentação era assim. As nossas escolas, não temos escola, né? Isso nós temos que acabar também. Esse negócio de nossa é um problema muito sério. As escolas onde nós trabalhamos, fica melhor, né? Porque nós não temos escola, nós trabalhamos nela. As escolas onde nós trabalhamos, elas não tinham esse caráter de organização do ensino, porque a de 93
ela ainda foi organizada com o pensamento, com os pressupostos da 5692 de 71. E era primeiro grau. Como é que a nossa proposta dividia? Pré-escolar, né? Pré-escolar, estimulação precoce, que era chamada, 0 a 3, pré-escolar 4 a 6 e escolarização. Então ela não dividia assim, primeiro grau, primeira série, segunda série, terceira série, não tinha nesse caderno, não é isso? Verdade, gente? Não tinha essa divisão. Também não tinha uma organização que referendasse educação de jovens e adultos, ou então supletivo, não falava nisso. É isso que está dizendo aqui, que não era compatível, não tinha essa organização que a legislação falava. Então, não tinha níveis e etapas de ensino. A enturmação dos alunos também foi um problema que foi observado. Muitas escolas atendiam o aluno de 3 anos, ou seja, o de 16 ou de 18, com base na idade mental, junto com a turma de 3. Aí você chegava nas escolas, não sei se vocês viram esse quadro, mas eu vi, em muitos lugares que eu fui. Chegava lá, via aquela turma assim, uma escadinha de 3 a 18, organizado conforme a idade mental, não é? E subindo, me avisem, que eu sou descuidada com isso. Nós estamos aqui na enturmação dos alunos. E a idade cronológica, NECAS, não é? Aí você via assim, aqueles meninões, aqueles rapazes, conforme a historinha que foi contada ontem, foi você, né, Alexandre? Aquele rapaz. E eu vivi muito isso, não faz muito tempo, na escola, de chegar e ficar cantando aquela música. Um dia eu vi o aluno quase pular, assim, tendo a famosa do surto, como diz assim, o outro, ele tem uma crise nervosa, o nosso tem surto. É claro, ele tinha muita razão, porque ele estava na sala querendo cantar a música de Chitãozinho Chororó, e o pessoal estava cantando aquela música, que eu não sei se vocês conhecem, o guarda-chuva abre quando está chovendo, o guarda-chuva fecha quando o sol está nascendo, né? Aí aquele negócio, tem mais uma, pra lá, pra cá. Gente, vocês acham graça, vocês conhecem essa música, tá vendo? Tá vendo? Era a mesma coisa que eu chegar aqui, ao invés de eu falar da música tocando em frente, eu falar, gente, vamos fazer o nosso trabalho inspirado na Ciranda Cirandinha. Vocês iam me mandar de volta para Mato Grosso do Sul na mesma hora. E nós assistimos muito a essa cena. Chega de infantilizar os nossos alunos. Chega de tratar deficiente mental como retardado. Porque eles sabem que eles não são, então eles preferem não ouvir a história do guarda-chuva e querem ouvir Chitãozinho Chororó. Esse outro que eles gostam ali, o que estava no hotel. Aonde foi aqui? Bruno e Marrone. Quem que não gosta de ouvir Bruno e Marrone, gente? Não gosta? Pelo amor de Deus, você também não gosta? Então ouça outra coisa, me fala o que você gosta. Hã? É o quê? O quê? Eu não estou ouvindo. Rock da pauleira, seja lá o que for, não é? Axé, seja... Pois é. Então, gente, o que eu estou dizendo é o seguinte... Você falou isso que eu estou te dizendo. Se nós fôssemos na nossa turma, mas esse é um exemplo. É o respeito ao aluno, o respeito à idade. Verdade? Então é assim. Pronto, voltamos sobre a transparência, Fabiana. Tem que falar. Grande procura. Vocês sabem, aconteceu com vocês, olhem só. Um problema sério, mas vocês gostam do negócio lá em cima, né? Olha só, mas o inchaço nas escolas das APAES, tudo que eu estou dizendo aqui pode ser mera coincidência, mas eu vi. Lembra daquele programa do Gil lá? Eu vi, ninguém me contou. Eu vi
mais ou menos em 90, quando no auge, 89 a 90, no auge da discussão, do movimento, da integração, muitos estados fecharam classes especiais, não criaram sala de recurso no lugar para onde foram os alunos, em sua maioria, as escolas, fala em alto, não precisa ficar preocupado, escolas especiais mantidas pelas APAES ou pelas Pestalozzi, ou pelos centros de deficiência auditiva ou de deficiência visual, um monte de coisa, não foi? Eu estou contando a história. Nesse período houve um inchaço. A maioria dos chamados deficientes, quem estava na classe especiais, quem dizem que estavam nas classes especiais, os deficientes mentais leves, chamados. E esses foram, em sua maioria, para as escolas especiais. Não é isso? É, gente. Não é? E aí, vejam bem, se nós fizermos uma continha, por exemplo, se eu estiver errada também falo, me ajudem os senhores matemáticos. Eu li também no documento oficial, 85% dos chamados deficientes mentais são leves. Somente 15% têm deficiência mental profunda, se nós formos dividir assim, os mais comprometidos. E aí, muitos deficientes chamados mentais profundos, severos e etc., ficaram em casa. Ou ficaram nos postos de saúde. No nosso estado houve um período em que se reconheceu que lugar de deficiente mais comprometido era em posto de saúde. Lá no nosso estado aconteceu um período assim, que estimulação precoce era caso de saúde. Então eles iam para os postos de saúde. Nesse período, estou contando a história também desse período. Então, para nossa reflexão sobre a escola especial no contexto da educação inclusiva, falando de APAE educadora, falando de escola de APAE, falando de escola especial, nós não podemos deixar de passar por isso. Podemos? Para nossa reflexão, tá? E aí, onde é que nós entramos? Como é que nós ficamos? O que nós pensamos no movimento das APAES sobre a questão, com a elaboração dessa proposta, o que aconteceria? A incorporação da necessidade de parceria urgente da escola especial mantida pela APAE com o ensino regular. Por quê? Porque nós não temos alunos. Os alunos são da escola, tá? E tem muito aluno que está na escola regular e necessita, urgente, do apoio da escola especial. Na proposta da APAE educadora, na introdução, fala isso. A oferta de apoio pedagógico especializado. E quando a gente fala assim, eu nunca ouvi falar nisso, nós não temos esse compromisso de oferecer apoio pedagógico especializado, eu sempre vou procurar ler para poder ter a certeza. Aí eu vou lá na APAE educadora, vou lá nas propostas anteriores, vou lá no projeto Águia, porque tudo isso aqui tem fundamentação a partir de 97. Não tem? Toda essa retomada, a modificação das escolas especiais tem um compromisso com a visão inclusiva transformadora, que consta no projeto Águia, que consta a partir do eixo referencial de atuação, que consta no planejamento estratégico que venceu em 2003 e que consta no plano diretor do movimento das APAES. Essa questão de modificação com a visão inclusiva transformadora, que é um compromisso contido no documento APAE Educadora Escola, que buscamos com outras palavras, com base na 9394 de 96. E aí, vejam bem, acena para a necessidade de providenciar, ou seja, muitas questões que eu não vou ler um por um não, que vocês vão se cansar. Transformação, como é que ficaria essa escola? A transferência dos alunos teria que ser feita. Essa escola, ela tem que ter cara de escola, jeito de escola, reconhecida como escola, autorizada como escola, credenciada como escola. A lei fala isso. Toda escola neste país tem que ser reestruturada e tem que ser reformulada a partir de 1996, com base nas orientações da Lei 9394 de 96. Para isso, ela precisa ser reconhecida oficialmente pelos órgãos competentes do sistema de ensino ou estadual ou local, depende do regime que o Estado utiliza. Ela precisa ter documentos que a legislação orienta.
Para fazer transferência, você precisa existir. Ninguém transfere um aluno de uma escola para outra se essa escola não existe. Transferência é um documento normativo obrigatório. Ele tem que ter um timbre de uma escola que tenha nome de escola, com carimbo de autorização de funcionamento pelo órgão respectivo. Aí ele vale, senão ele é um documento fantasma. Essa escola precisa ter documento de matrícula. O documento da escola não é uma ficha de inscrição, como é que chama na parte clínica? É prontuário médico. Escola não tem prontuário, escola tem ficha de matrícula. Olha a mudança. É mudança, né? Na ficha de matrícula tem que ter os dados do aluno, do estabelecimento, tem que ter não sei o que lá. Olha a outra mudança. Essa escola, toda escola tem diário de classe. Ela tem que ter diário de classe. Todo aluno, ele tem que ter um histórico escolar. Um histórico escolar é um documento que é desenhado com base na proposta pedagógica, no regimento escolar, no quadro curricular, na escola. Olhem só a outra questão. Toda escola tem que ter proposta pedagógica. A lei mandou, não é a invenção das APAES, é obrigado. A proposta pedagógica é um compromisso social da escola com a comunidade. É o retrato, é a fotografia da escola. Foi isso que eu quis dizer para vocês, o motivo de nós, todas as áreas que fazem parte desse conjunto, proposta pedagógica da escola especial, estarmos discutindo essa escola especial. Então, ela tem que ter esse documento. E assim vai. Escola tem que ter professor formado na área de educação. Se a escola especial, a lei diz, professor tem que ter, no mínimo, habilitação em pedagogia, né? Tem que ter curso na área de educação especial, de atualização, ou de pós-graduação, ou de mestrado, ou de doutorado. Se não tem, ele poderá ter pedagogia, formação nas séries iniciais, ou na educação infantil, mas tem que ser professor. Aí por quê? Nós andamos muito nesse Brasil, encontramos por aí diretor de escola, que é assistente social, maravilhosa pessoa. Só que o assistente social não é formado em pedagogia. Ele não tem formação para ser diretor de escola. Não é isso? Nós temos escola que o presidente é presidente da APAE e diretor da escola. E não tem pedagogia, é difícil. Até nós que somos da área educacional, eu tenho dificuldade. Tem documentação que tem que ter na escola, o que eu faço? Porque eu tenho que admitir quando eu não sei. Eu vou lá na escola comum para ver se está correto. Eu vou no Conselho Estadual de Educação, eu vou no Conselho Municipal de Educação. Escola tem que ter, vou dizer, cara de escola, jeito de escola, documento de escola e está com base na legislação educacional. E a legislação educacional, ela fala o seguinte, a escola tem que se organizar com o professor, teretetei, conveniada com apoio das áreas. Com apoio das áreas da saúde, assistência social, trabalho e assim por diante. Não é isso? Na LDB ela não fala que o diretor de escola ele poderá ter curso de assistência social, serviço social e engenharia, não é? E um monte de outras coisas. Não desmerecendo, eu estou querendo falar para vocês o que diz a lei. E as conquistas que a APAE Educadora procurou trazer como documento na modificação. Outra questão, outro ganho. Em saindo aqueles alunos que não necessitariam, porque não são os mais gravemente comprometidos das escolas especiais, abririam vagas para aqueles alunos que estão fora do atendimento necessário. Eu não sei se eu chego lá com vocês, mas nós temos que fazer essa reflexão conjunta. Na 9394 de 96, do artigo 58 a 60, ela cita por 2 momentos, se eu não estiver errado, eu estou com ela ali, se quiserem conferir, a lei. No artigo 58, ela cita, parágrafo 1º, ela cita o atendimento em escola especial, classe especial, quando o aluno não puder permanecer nos atendimentos da classe comum. Quando não, tá? Artigo 60,
que trata do apoio financeiro e técnico. Ele já não fala em escola, ele fala em instituição especializada, mas nós nos enquadramos nisso. Quando a instituição for reconhecida com oferta exclusiva de educação especial pelos respectivos órgãos do sistema de ensino. Está claro? 2 artigos. Aí vai lá para o artigo 8º, já em 2001, a resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, de 11 de setembro de 2001, artigo 8º, para garantia do que diz o artigo 7º, da matrícula dos alunos todos na rede regular de ensino, aí vem o artigo 8º, não é? Que fala do apoio pedagógico especializado. E eu gostaria, gente, que nesse estudo de hoje, vocês dessem uma olhada também nesses artigos e na legislação, porque nós não podemos fazer nada sem a base legal, não é? Está certo, não está certo, a lei diz, não diz, porque é importante a gente interpretar o que a lei está dizendo. Será que nós estamos seguindo isso aí? Porque vejam bem, depois do artigo 8º, a resolução também trata, no artigo 10º, da escola especial, que é destinada a atender aqueles alunos cujas necessidades, ele não fala em deficiência. Porque hoje a mudança de enfoque, a Rosita vai falar para vocês. Não é com base na deficiência que você organiza serviço. Eu penso que é uma mudança e a nossa cabeça tem que pensar, não tem? Não é com base na deficiência, com base na necessidade educacional especial tão profunda que a escola comum não consiga atender excepcionalmente esse aluno com essa necessidade tão intensa poderá ser atendido na escola especial. Não é mudado? Não é mudança? Porque se nós formos refletir, o que diziam as 2 legislações educacionais, a primeira LDB de 61, ela também já dizia, preferencialmente, na rede regular de ensino. Se tiverem errado as palavras, mas a intenção era essa, os alunos com deficiência. E depois a 5692 de 71 também. Só que a 5692 de 71, no artigo 9º, ela reconhece os alunos de educação especial, aqueles com deficiência, os com atraso escolar e o superdotado. Ela já faz essa separação. E a resolução 2, ela não fala em deficiência, cujas necessidades educacionais são tão profundas que a escola comum não consiga atender. Então, vejam bem, nós aqui estamos num documento fazendo essa reflexão, um documento que foi elaborado pelo Movimento das APAES em 1998, a partir de 99 as APAES começaram a receber, vocês começaram a receber, não é isso? Para colocar em prática, para operacionalizar, para estruturar a escola especial, à luz da legislação educacional vigente, e aí nós todos tivemos que nos adequar. Ou seja, o que a LDB disse para o Brasil todo, para os órgãos normativos e executores do sistema de ensino? Todas as escolas deste país deverão se adequar ao que diz a nova lei. Nós não estamos mais na 5692 de 71, que falava em primeiro grau, que falava em pré-escolar separado da educação infantil. Hoje nós temos outras terminologias, outras exigências. Hoje nós podemos organizar o ensino básico, o ensino fundamental em ciclo, em série, em classes não seriadas, em grupos não seriados e assim por diante, vocês sabem disso. Então nós temos que observar essa legislação. Todas as escolas têm que ter documentação escolar de aluno, escolar,
sem nomenclaturas médicas e de saúde. Escolar tem que ter o arquivo. Vocês podem até ter o arquivo da parte de saúde, mas o arquivo escolar tem que ter, tá? Com ficha de matrícula, histórico escolar, ata de resultados finais, transferência. Vocês podem até continuar fazendo, nós podemos até continuar fazendo histórico escolar, observando as nossas incoerências. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque outro dia eu recebi uma transferência de um aluno com uma escola que está autorizada e que diz com base na legislação. Dizia o seguinte: nós temos que ter cuidado com a elaboração dos nossos documentos. O documento se chamava Histórico Escolar. Então estava assim: o fulano de tal dos Anzóis, com 11 anos, eu achei interessante, eu tirei cópia da minha lâmina e emprestei, porque eu acho que nós temos que transformar tudo na nossa vida em conhecimento, em aprendizagem. Tudo para nós tem que ser um aprendizado, não é isso? Eu não estou criticando, tá, gente, essa escola. Eu estou querendo fazer a nossa reflexão nos documentos que nós elaboramos e escrevemos. Estava escrito Histórico Escolar, e assim, o fulano de tal dos Anzóis, língua portuguesa 0, matemática 0, história 0, ciências 0, como eu disse para vocês, eu emprestei, quem empresta não presta, não me devolveram, mas eu tenho uma lâmina disso. E tudo 0. E no final, reprovado com letra de forma escrita em vermelho. Essa transferência, gente, vinha de uma escola especial e mandando para a escola regular, comum. E ainda tinha um histórico junto. Observação. Isso. O aluno fulano de tal dos Anzóis, de 11 anos, há 3 anos na escola, consegui decorar um pouco, tá? Ele não lê, não escreve, não interpreta, não compreende o que fala, ou seja, não faz nada. Gente, olha, sincera, Não, nada, não, era não de começo ao fim. Sabe o que eu pensei? Só para vocês fazerem essa reflexão, não sei se vocês acham válidas. Cuidado com os documentos que vocês mandam para a escola comum. Nós podemos estar assinando o nosso atestado de fechamento. Lembra que eu falei para vocês? Que nós podemos também, muitas vezes, estar colocando a corda no nosso pescoço, a saia justa sem poder andar, um cadeado nas nossas ações, gente. Nós temos que fazer o relatório. Mas, por favor, vamos pensar, hein? Alerta aos diretores, sabe por quê? Diretor e secretário de escola é que assina isso. E aí, vejam bem, o diretor é responsável pelo que assina e o secretário é corresponsável. Portanto, nosso nomezinho, nosso registro de professor, nossa vida profissional, ela corre um risco tão grande, porque hoje um pai pega um negócio desse, chega lá no conselho tutelar, chega no Ministério Público, o que ele vai dizer? Que nós, além de organizarmos uma escola com base na deficiência, nós ainda dizemos que não conseguimos fazer nada com ele. Então eu pergunto para vocês, para que existe essa escola especial? É uma pergunta que eu quero que nós façamos durante esse dia todo de hoje. Para que escola especial? Por que escola especial? Cadê o especial da nossa escola? Se eu estou dizendo para o outro, olha, leva esse menino. Ele ficou aqui 3 anos, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não e não e não. Tudo que nós podíamos ter feito por ele, já fizemos, pelo amor de Deus, gente. Não que, por exemplo, nem todos os alunos entram na nossa escola, nós sabemos disso, que vão ler e escrever. Mas nós estamos escrevendo isso, que nós não fizemos. Agora, o que nós temos que escrever é o que ele faz. Imaginem só, se nós formos lá para o mercado de trabalho, buscar um trabalho para um aluno da escola, acima de 14 anos, chegar lá no mercado de trabalho e levar um currículo dizendo que ele não fala, que ele não pensa, que ele não gosta de trabalhar, que ele é preguiçoso, que ele não faz isso, não faz aquilo, não aprendeu a fazer nada. Imagine quem vai empregar só porque o decreto 3298 diz que a empresa tem que ter uma reserva de vaga. Esse compromisso nós não queremos para o nosso aluno, não.
Aluno também não tem que ir para o mercado de trabalho só porque ele tem deficiência, mas ele tem que ter competência também, tem que ter um preparo. Não tem, gente? O pessoal da educação profissional estão errada? Não temos que ter essa preocupação? Tá? Não é isso? Porque a conquista não diz, porque isso é discriminação. É a mesma coisa de uma outra questão, e olha, eu vou puxando assunto, se estiver embananando tudo, pode chamar atenção. Terminalidade, gente. Terminalidade. Tem gente que está confundindo. Nós também confundimos. Está escrito na legislação, tem que ter terminalidade específica. Ah, nós vamos ter que dar agora um certificado que ele tem ensino fundamental completo. Olhem só. Leiam a LDB, no artigo que trata do ensino fundamental, para ver quais as exigências que fala do ensino fundamental completo. Ele é de 8 anos. E outra coisa, quando você vai procurar emprego, que você chega lá e diz que tem aquele ensino, aquela certificação, vão exigir de você aquela certificação, não é? A operacionalização. Então, é outro cuidado, é outra instância que nós temos que discutir. Nem o próprio MEC, outro dia eu recorri ao MEC, porque me foi pedido para ir no Estado para falar da terminalidade, e nós só falamos a título de reflexão. Cuidado, tá? As palavras, escreva as palavras certas, dê as devidas terminalidades escritas, porque todo mundo precisa de um documento, afinal de contas, nós não podemos mais continuar com o aluno sendo transferido e saindo da escola com a mão atrás, outra na frente, né? Sem nada. Nós temos que dizer alguma coisa, afinal de contas, esse aluno passou muitas vezes 8, 10, 15 anos na escola especial. Ele tem que levar um documento. O que aconteceu com ele durante 15 anos? Não fez nada? Não aprendeu nada? E o especial da escola? Fez o quê? Tá certo, gente? Discordam de alguma coisa? Querem falar algo? Cacetear o que eu estou falando? Não, né? Então tá, posso continuar. Outra coisa. Tem mais alguma coisa que precisa falar? Oferta de apoio pedagógico especializado. E, se tiver condições, o atendimento clínico aos alunos incluídos. Agora, uma sugestão, não estou mandando, não estou dizendo para fazer. Sugestão, pela nossa experiência, o que nós fazemos. Quando nós chegamos na escola de volta em 2000, já estava aquela confusão de dizer pelo mundo todo que a PAI não inclui aluno. Eu estou falando da nossa. A PAI não inclui. Quando o aluno entra lá, ele entra lá para morrer. Não é? Ele só sai na hora da morte, muitas vezes nem assim. Ah, bom, aí nós falamos, bom, é o seguinte, gente, nós sempre trabalhamos incluído, nós temos um monte de aluno que foi encaminhado para a rede regular de ensino, nós temos um monte de aluno no mercado de trabalho, agora eu dizer que tem um monte, não ter registrado num papel esse monte é um problema muito sério. Infelizmente, nossa relação de pessoas humanas tem que ser cartorial nesse momento, ela tem que estar escrita. Esse monte é quanto? É um quadro de quantas pessoas que estão trabalhando em que local. Está escrito em algum lugar na nossa proposta pedagógica que nós vamos fazer a inclusão. Tem proposta que não está escrito. Tá? Então vamos ver. A minha proposta pedagógica não está escrito que eu trabalho na perspectiva da educação inclusiva, que o aluno deverá ficar temporariamente, conforme diz a lei. Sabe essa coisa? Não tem nada escrito. Aí eu quero dizer para a sociedade que tem aluno incluído. Aí a sociedade não vê porque não está escrito, nós não divulgamos. O que nós pensamos? Fizemos, enquadramos, colocamos, elaboramos um projeto de inclusão dos alunos para nós termos a visualização dos alunos que vão para a escola comum e que vem receber o apoio pedagógico especializado, quanto, quando, com quem, como está sendo feito, não é? Nós temos que documentar, porque não basta dizer. Eu não posso chegar lá para o pessoal do Ministério Público e falar, nós fazemos inclusão. Não está escrito. Onde está escrito que nós fazemos inclusão? Que tem aluno incluído que só vem receber apoio pedagógico especializado, na PAI Educadora fala que nós podemos ter essa competência de oferta de apoio pedagógico especializado. Então, vamos registrar, vamos fazer o nosso projeto, vamos nos organizar, vamos pensar como fazer isso. Poxa vida,
há tanto tempo, vocês podem até pensar assim, nós temos alunos que estão lá nas escolas, que vocês conhecem as escolas do município onde vocês trabalham. Não tem nada escrito. Vamos criar nossas fichas de avaliação para serem aplicadas aos professores da escola comum, aos pais, ouvir os alunos e assim por diante, gente. É outra situação, outra sugestão. E aí, bom, isso aí já passou. Agora é o seguinte, lembra que eu falei para vocês, nós temos que falar do nosso compromisso, vou passar rapidinho, isso aqui é muito grande, hein, gente? Se vocês disserem assim, mas essa Fabiana veio aqui, que eu já ouvi isso, e ela é toda inclusivista, tá? Eu só não quero que me chame de segregadora. Aí se me chamar de inclusivista não tem problema, mais um, né? Meu nome eu já sou conhecida lá como Fabiana da PAI, botando Fabiana inclusivista da PAI, não tem problema, vai colocando. Mas é o seguinte, não é isso. O nosso movimento, em 1997, parou para refletir suas ações. Nós fazíamos parte do Conselho de Administração e fomos discutir o que é a PAI, para que existe, por que existe, qual o objetivo, população atendida, onde atua, qual o local de atuação, qual que é a sua filosofia, missão, visão, tudo isso. E aí, ó, 3 visões foram identificadas. Uma delas, a última, uma das visões foi a inclusiva transformadora, tá? Uma inclusiva transformadora, que enfatiza as potencialidades do educando, portador de deficiência, sua condição de cidadã, dotada de direitos, da qual a família, o Estado e a sociedade têm responsabilidades. Ou seja, traz aquilo que diz a Constituição Federal de 88, que foi a Constituição pautada em direitos. A pessoa não pode mais ser atendida de forma segregativa. E vão já saltar pedra. Ai, a Fabiana falou que nós segregamos. Não falei isso. Tá? Não falei. É para refletir. Que nós somos protecionistas. Não é? Nós somos. Tem que refletir, gente. Porque a Constituição já trouxe esse espírito do direito. Ninguém mais poderá ser atendido em lugar nenhum na sociedade brasileira, ou por piedade, ou por clemência, ou por bondade, ou porque alguém é iluminado do Todo-Poderoso, é bonzinho e vai para o céu. Todo brasileiro tem que ser atendido na perspectiva do direito, tá certo? E aí, nós nos embasamos nisso, e aqui depois vocês, por gentileza, pode ser hoje, amanhã, até hoje à noite, né? Vocês podem ler, mas não precisam me bater, se não quiserem, em casa, qualquer dia. Abram os documentos, você riu, né, Marcos? Abram os documentos de todos os cadernos, manual de conceito, manual gerencial, manual de recurso humano, manual de tudo, excelentes, porque nós temos um acervo imenso de material, que ontem, na hora que foi perguntado se as APAES tinham biblioteca, eu fiquei em pé para ver se vocês iam dizer que não iam dizer, eu tinha certeza. Porque pode até não ter mais material para a biblioteca, tem muito. Eu já falei um monte aqui, só do Águia tem uma pilha. Quase que eu trouxe, para a gente lembrar. Do Águia tem um monte, não tem? Um monte. Um monte de fita, um monte de livro, um monte de caderno, um monte de publicação. Então, depois vocês leem tudo isso aqui, leiam as 3 visões que foram levantadas, por gentileza. É bom nós fazermos uma retrospectiva do nosso compromisso político escrito, tá? Nós somos inclusivos transformadores. Primeiro, nós temos a estatística, não temos? O que não é escrito na estatística não existe para fins de recebimento de recursos, correto? Aí nós levantamos isso. Por que nós atendemos a mais de 150, 200, 300 alunos e recebemos recurso lá do fundo, que já é quase sem fundo, só para 100 ou 80, por causa da nossa estatística. Então, por causa disso, nós pensamos assim, a partir desse ano. E vamos discutir isso com quem? Com o Conselho
e com o órgão executor, Secretaria de Educação. Sempre, gente, procurem esses órgãos que são órgãos normativos e executores não adianta, nós temos que andar juntos. No meu entendimento, nós fazíamos também assim, aluno que está ali na sala de aula fazendo, por exemplo, ciclo, primeira série, segunda, sei lá o quê, é aluno matriculado com aquela ficha, fichado, né? Os outros eram cadastrados, só que não entravam na computação e são alunos que vão lá. Professor, para dar parte do apoio especializado. Técnico, que custa dinheiro, não é? Custa dinheiro. Lanche, merenda, uniforme, o que a escola dá. Ou seja, ele é um aluno, é um sujeito de despesa. E de onde vem esse dinheiro, quem paga a conta? Nós decidimos matricular. O que vem na escola, botou o pé, matrícula. Agora é o seguinte, também é dito que não pode existir duas matrículas. Também é dito, não é? É dito. Só que é o seguinte, ele está na escola. Aí eu volto a dizer, é justo? De que forma que nós vamos colocar na estatística se ele não tem a matrícula? Ou nós vamos colocar na estatística sem a matrícula? Porque a inspeção escolar vai lá, olha o documento. A sua matrícula tem 100, a sua estatística tem 300. Eles fazem isso, a conferência. Não fazem? Para mim, tem que ser matriculado. Vamos levantar essa lebre juntos, nos nossos respectivos conselhos, e defender essa questão dele ser matriculado e ser reconhecido como aluno. Afinal de contas, quem recebe atendimento educacional especializado é aluno ou é o quê? É cliente? É paciente? Na escola existe aluno, não é? E aluno tem que ser matriculado, é partindo desse entendimento que nós fazemos. Agora, se eu digo que ele não é aluno, ele é cliente, é paciente, aí já é coisa da saúde. Não é isso? Aí, gente, é que nós temos que discutir o nosso entendimento, a nossa filosofia, a organização da nossa escola. Uma coisa é uma coisa. Cliente é problema da saúde e paciente também. Aluno é problema da escola. E se é aluno, tem que ser matriculado, tem que ser reconhecido, tem que ser computado na estatística. Tá bom? A escola tem que cumprir, com base na legislação, 200 dias e 800 horas, sem conversa. Sem conversa. Isso. A aula, que bom que vocês puxaram a aula. A aula é com o professor. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito. E esses 200 dias letivos são professor com aluno. O ensino fundamental, ele tem que ser cumprido num período, conteúdo e etc. No outro período, os outros atendimentos. Sabem por quê, gente? Foi bom você ter falado. Obrigada, depois eu te passo, tá? Por quê? Qual que era a prática de muita gente? Por favor, qualquer semelhança é mera coincidência. O aluno entrando na escola, 7 da manhã às 7h30, quando 7h30, café da manhã. Das 7h30 às 8h, escova dente. Das 8 às 8h30, fonoaudiologia. Das 8h30, vão contando, se tiver faltando, vocês falem. Das 8h30 às 9h, fisioterapia. Das 9 às 9h30, terapia ocupacional. Das 9h30 às 10, psicologia. Das 10 às 10h30, lanche. Das 10h30 às 11, professor. Hora de escova dente, o ônibus vai passar, a condução está chegando, ele tem que ir embora. Quantos minutos de aula que muitos alunos têm? Se fizer assim, se estiverem fazendo, contem. Eu contei, gente, e a matemática nesse ponto, ela não falha, não é? É igual ao nosso salário. Nós sabemos disso, não adianta querer dizer que eu ganho mais do que aquele dinheiro que está ali escrito no nosso contra-cheque. A hora não é exata, é isso? Não é exato? Quanto tempo letivo, hora, minuto, dia o aluno faz? Nessa perspectiva, nesse conjunto, me diga. Com o professor, 30 minutos de aulas
por dia, por semana, quantos? Então, eu não estou dizendo que é o seu, que é o seu, que é o de ninguém. Eu estou dizendo para refletir quem faz assim, gente, porque nós encontramos isso acontecendo. Acima de 14 anos e que não tem idade limite para terminar, todo aluno tem direito à educação de jovens e adultos. Até cair os dentes caducando tem direito. A educação de jovens e adultos continua em aberto. Não tem limite. Esse é um, não é? Outra questão. Nós discutimos também no ciclo de debates proveniente de toda a discussão do eixo referencial, plano estratégico, plano diretor, todos os documentos nossos, a questão do nosso compromisso com o idoso. A maioria dos nossos pais tem uma grande preocupação dos pais dos alunos com deficiência no Brasil, não só de APAE, como outros também. O que acontecerá quando meu filho estiver envelhecendo? Tem um livro por aí excelente da dona Ruth Teles, da APAE de Envelhecendo Silenciosamente, também de São Paulo. Como que é? Eu esqueci agora, Cássia. É Juti, não? É. Da dona APAE de Araras? Araras, dona Ruth Silva Teles. Gente, a preocupação, ou seja, o Estatuto do Idoso está aí. Eu não estou falando que quem tem 30 anos é idoso, não. Já pensou? Eu me chamar de idosa? Pensem bem. Não. Semi-nova, semi-usada, semi-novo. Na qualidade de semi-novo, nós temos também que pensar urgentemente em programas que são programas inclusivos. Nós, particularmente, defendemos a ideia de que o idoso também se inclua nos programas da comunidade, ou seja, nós temos os centros de convivência, que são abertos para idoso, e o centro de convivência não tem restrição, se é idoso com deficiência ou idoso sem deficiência. Vamos pensar nisso? Como promover um trabalho inclusivo também para o idoso? Correto? Vocês acham que é esse pensamento? Eu discuti isso com a Maria Amélia Vanpré Xavier, nossa diretora para assuntos internacionais, que por sinal é mãe de deficiente, preocupadíssima com a questão da idade adulta, do envelhecimento de todas as pessoas com deficiência, né? Vamos pensar, que nós temos que pensar mesmo. Primeiro, nenhuma pessoa, nenhum de nós perde o direito de fazer educação de jovens e adultos. A partir de 14 anos. Se tiver algum lugar escrito diferente, vocês me corrijam, por favor. Depois, os programas voltados aos idosos da comunidade. Agora, depende da sua concepção. Se você não acredita num programa inclusivo para idosos, pensem num programa que outra forma as APAES podem se organizar, não é isso? Eu não posso mandar na realidade de ninguém. Eu não posso mandar na cabeça de ninguém. Mas é o seguinte, como sugestão, eu penso que nós temos que nos articular, a partir de então, com o Centro de Convivência, Programas Conviver, Centro de Boa Vida, como é que é? Todos esses nomes que tem para as pessoas já na idade devida, tá, gente? Toda a nossa caminhada, nossa trajetória dentro da escola tem que ser pedagógica. Eu vou dizer uma coisa, vocês podem achar até uma utopia. Até a caminhada no corredor, a entrada do aluno, tudo o que acontece no ônibus, no refeitório, no espaço da educação física, ele tem que ter um planejamento tal voltado para a área pedagógica, senão a educação física não poderia ser reconhecida como área de conhecimento. Esse é um aspecto. Agora eu vou falar uma outra coisa que, de repente, os professores de educação física, eu gostaria que pensassem junto comigo os profissionais, que o EDA de educação física é muito importante. Também tem uma situação na questão do trabalho de vocês. Uma coisa é a educação física como área de conhecimento. A educação física, não é? A outra coisa é o desporto. Aí eu vou dizer uma coisa. Pauleira nela, mas também eu dou em vocês. Numa boa, tá, gente? Nessa questão do desporto, aqueles treinamentos para a Olimpíada são super importantes. Eles não deverão ser feitos no período... Calma, deixa eu terminar, depois vocês falam. Eles são desporto. Eu não falei que tem que fazer. Eles não deverão, ou deveriam ser feitos no outro horário. Pensem nisso, por favor, pensem.
Tá? Nós queremos falar em área de conhecimento, valorizar a educação física, altamente importante. Já fiz meu juramento, não fiz? Estou fazendo uma reflexão técnico-pedagógica. Tá certo? Éder, entendeu? Essa é uma questão. A outra questão que ele estava falando do tempo, Éder, organize esse tempo na sua escola. Não tem como a gente contar os minutos da caminhada do pátio de educação física para a sala de aula, porque é complicado. Vocês têm que fazer essa adequação do tempo lá na sua escola, tá? Pense nisso, mas que tem que fazer, tem. Não, mas que tem que fazer, tem. Porque se eu for dizer assim, o tempo que o aluno, a legislação, se ela for programar a realidade do Acre, de Rondônia, de São Paulo, ela não programa para realidades, nem para escolas diferentes, nem para tamanho de escola e prédios. Ela programa para o que é legal e direito do aluno, não é isso? Ela não programa para a região. Tá indo, só um pouquinho, meninas, amigas, só um pouquinho. Só um pouquinho, depois eu passo para vocês. Professor, agora eu te passo a palavra, tá? Olha, ele já veio aqui todo vestido de educação física, né, André? Para falar. Nós não estamos aqui para brigar com a área de ninguém. Já vou avisando porque eu não quero confusão. Eu estou aqui falando e levantando profissionalmente, eu gostaria de ser discutido isso, tá? Tá, Éder, da sua escola, o tempo, então, você programe, você é que tem que programar o tempo de levar e de trazer e o apoio que você necessita lá dentro, senão não podemos resolver nacionalmente, tá? Fabiana. Qual que é a outra questão? A escola inclusiva, você tem que discutir o todo e não só uma área isolada. E a outra questão, nós estamos discutindo a legislação também, tá? Uma questão de ordem. Mas o tempo da escola como um todo é esse. Todo aluno, independente da condição dele ou não, ele tem que cumprir. Ele tem o direito de que seja cumprido essa questão do dia letivo, tá, gente? Não tem como mudar. Só vou passar para... De 1.317 APAES, somente 1.232 tem escolas. Número de escolas autorizadas, 843. Em processo de autorização, que são aqueles que estão tramitando, segundo as informações, 389. E as dificuldades para a autorização, até uma de vocês, eu acho que foi a Cássia de São Paulo, que disse por que nem todas as escolas são autorizadas, ou por que as APAES têm dificuldade de implantar a APAE educadora, uma porção de questões, né? Olhem só, a tramitação de processos limita a autorização, falta de orientação, como autorizar a APAE? Vejam bem, gente, olha, eu não sei se acontece no estado de vocês, também não estou dizendo que aconteça no nosso estado. Para você montar um processo de autorização de funcionamento, você tem que conhecer a legislação que regulamenta esse processo. Você tem que conhecer, orientar a escola especial, a montar o processo, conhecer o caminho por onde anda esse processo, quem orienta, como orienta, que documento você precisa, senão você não consegue autorizar. Então, essa é uma questão bem local de vocês discutirem por que não existem todas as escolas especiais autorizadas. Tá? Estrutura física, pedagógica, rotatividade de pessoal, burocracia, são vários dados que foram falados. Falta de qualificação de dirigente das escolas especiais. Isso aqui foram informações que vocês passaram para nós, tá? Falta de pessoal preparado para montar processo e falta de interesse de presidente na busca de convênios e recursos financeiros insuficientes. Foi a nossa pergunta, quais as dificuldades para a autorização? Uma outra questão que nós levantamos, por exemplo, eu não vou ler toda que é muita coisa, mas é assim, ó, dificuldade encontrada para a realização do trabalho. Resistência à mudança. Muita gente resistiu a mudar e se organizar conforme orientava a APAE educadora e conforme determinava a legislação, a Lei 9394 de 96. Sabe por quê, gente? Fazer essa organização e mudar dá trabalho. Muito trabalho, não é? Tem uma documentação toda que exige, mas é necessária, é fundamental, senão a escola não existe. Foi aquilo que eu disse. Cara de escola, jeito de escola, documento de escola. Senão ela não existe mesmo. E aí realmente tem muita gente que tem dificuldade de cedência de pessoal
que eu gostaria que vocês fizessem uma reclamação, porque se ela não é regulamentada, autorizada e etc., ela não é reconhecida pelo poder público e não faz convênio mesmo para cedência, tá? Essa é uma questão que vocês têm que levantar. Dificuldade em romper com preconceito, burocracia, problema de livros didáticos, tudo isso aqui foi falado na realização do trabalho dos coordenadores. Falta de fundamentação teórica dos profissionais. Outra coisa que foi levantada, e aí às vezes vocês falam, o pessoal está falando que a gente não estuda, mas foi apontado como problema a resistência dos profissionais ao estudo. Tem muita gente que fala assim, eu chamo o nosso grupo para fazer sessões de estudos, aí tem gente que fala assim, eu não vou fazer reunião de estudo, porque quem que vai pagar a minha hora extra para trabalhar? Não é? Tem gente, pelo menos isso foi dito no nosso questionário, e nós colocamos resistência de profissionais ao estudo. Tá? Outra coisa, falta de tempo para planejamento, falta de capacitação continuada, falta de acompanhamento e repasse de informações das delegacias de ensino, dificuldade de atuar no enfoque pedagógico. Uma outra questão, não precisa falar baixo porque nós sabemos disso. Tem muita gente que está com o pé em 2004 e a cabeça em 1954, antes até da primeira LDB. Então, o que é melhor? Pelo menos para essas pessoas, tem gente que faz a opção por ter uma clínica, com cara de escola, mas que não é escola, aí não precisa fazer nada disso que dá trabalho. Eu não sei se está certo, acompanhe o raciocínio por gentileza, tá? Aí, o professor é aquele que trabalha a serviço do médico. Isso é uma coisa do passado, não é? 1929 a 1930, mais ou menos, 1915, ainda com todos os trabalhos, no início do trabalho de Norberto Souza Pinto, das classes especiais, da vigilância sanitária, da legislação que regulamentava o levantamento e a formação de classes especiais, o clínico era predominante. O professor trabalhava a serviço do médico. Era um auxiliar, gente. E ainda tem escola que faz essa opção. O professor trabalha a serviço do médico. Ele trabalha a serviço do profissional da área clínica. Não estou desmerecendo esse trabalho, mas eu estou dizendo assim, essa escola que quer ser escola, mas é uma clínica, onde o aluno é cliente e paciente, não é aluno. Aí tem mesmo essa falta de interesse, como está dizendo ali, ó. Resistência à mudança que existe no meio das pessoas. Falta de compromisso e interesse dos dirigentes, inadequação das instalações físicas, foram dificuldades apontadas. Enturmação por faixa etária, que foi aquilo que eu disse. Prefere trabalhar com tudo misturado do que separar de 0 a 6, 7 a 14, etc., conforme a legislação fala que deva atender. Porque é muito mais fácil você julgar, para quem pensa assim, pela idade cronológica, do que fazer um serviço adequado, e a legislação não permite isso. Nenhuma escola pode funcionar com educação infantil, atendendo aluno de 18, dentro de uma turma que poderia ser de 0 a 6 anos. Uma outra questão, segundo diz aqui, dificuldade na escola pública para inclusão por falta de estrutura. Uma outra situação, eu acredito que a Rosita vai levantar, vou falar bem rapidinho. Acho que nós não podemos mais aceitar que a escola pública, ou a escola que está próxima da casa de um aluno, e aí é uma questão de respeito e de assumir nosso compromisso de defesa de direitos, a gente de acatar uma coisa que a escola diz, que não vai atender porque não tem condições. Nenhuma escola nesse país mais tem que funcionar sem condições. Aí uma coisa que é fundamental, que eu gostaria de pegar uma fala de alguém que disse assim, acho que foi Valéria, somente tantas APAES no estado de Goiás são escola e as demais eu estou orientando para que elas ofereçam outro serviço. Não é nenhum pecado, gente, tá? Não é. Porque no plano diretor, planejamento estratégico, no nascimento das APAES, as APAES podem ser, nasceram para oferecer, para fazer defesa de direitos. Um caso desse, que a escola rejeita aluno, é a nossa hora de chegar lá no Ministério Público junto. Se nós somos órgão de defesa de direito, cadê nossa defesa de direitos se nós não estamos olhando a necessidade e o direito do aluno?
Nós podemos criar essa estrutura. Uma outra questão, apoio à família. Nós podemos ou não podemos criar um serviço de apoio à família? Ninguém nos permite, como a PAI, que é outra questão que existe. Outra coisa, nós podemos fazer oferta de serviços. Agora, uma outra questão que é muito complicada dentro do nosso trabalho. Nós precisamos refletir muito, e isso nós discutimos com os presidentes das federações. A nossa escola ainda não tem a identidade de escola dentro das APAES. Tem escola que não tem nome, tá? Pede autorização do funcionamento da educação especial na APAE e tal. E a escola? A APAE não é escola. A APAE é a mantenedora. Eu quero que vocês reflitam isso. Vejam bem, a mantenedora das escolas da rede estadual de ensino é a Secretaria de Educação. As escolas têm nome. Toda escola tem nome. Por favor, de preferência que não me coloquem o Calvário. Porque eu fui autorizar um processo de uma escola que ela vivia para lá e para cá, e eu achei que era um azar muito grande botar o nome de uma escola de chamada Calvário, é porque realmente queriam que as pessoas subissem e descessem o Calvário durante muito tempo, né? Então, a PAI tem um nome, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Lá no processo, mantenedora da escola, aí vem lá, né? Tem um elenco. Monteiro Lobato, Arco-Íris, tem um monte. Vamos lá. Não sei o que lá. Se não tiver esse nome, outra coisa, as pessoas falam assim, para os alunos, onde você estuda? Na PAI. Não é isso? Mas nós, educadores, permitimos isso. Vem uma questão de identidade. Ninguém estuda na Secretaria Estadual de Educação. Aliás, se estudasse, nem precisaria ela existir. Ninguém estuda na Secretaria Municipal de Educação. As pessoas estudam nas escolas mantidas pelas. Não tem uma diferença nisso? Gente, tem uma diferença nisso. Aí nós chegamos lá e dizemos, mas nós queremos autorização de funcionamento da nossa PAI. É claro que o Conselho não vai dar. Quem autoriza a PAI não é o Conselho. Quem autoriza a PAI é lá o CNAS, para ela ser de utilidade pública lá no Ministério Público Federal, para ela ter... É a PAI, a documentação da mantenedora. Agora, quem autoriza a escola é o órgão próprio normativo do sistema. Não tem uma diferença? Muito grande. E ainda tem gente que comete esse equívoco, tá? A outra questão. Está na hora ou não está, né? Só perguntei, usando de um neologismo que acabei de pensar nele atualmente. Se não existe, vamos lá. Olha só. Cadê? Solicitações apresentadas. Quais as solicitações que nos chegaram? Recursos financeiros. Cadê o pessoal de captação de recursos? Por favor, meninas e meninos, anotem. A escola precisa de dinheiro para viver, né? Escola precisa de dinheiro para viver. Então, nós precisamos dos olhares dos captadores de recursos para pensar que a escola paga professor, paga funcionário, paga aluguel, paga luz, paga água, paga comida, não é? Ninguém vive mais de bondade. Ninguém mais vai para o céu distribuindo dinheiro. Nem o pessoal do programa Fome Zero, com certeza não vão, porque não está conseguindo atingir a meta. Aí, olhem lá. Elaboração do projeto pedagógico. Gente, olha, então tem muita gente assim empenhada com seu projeto pedagógico, mas vejam bem, ele tem que ser adequado à legislação vigente. Eu não posso, em 2004, falar que eu ofereço primeiro grau, eu estou numa legislação que fala ensino fundamental, se eu fizer isso. Eu não posso dizer que eu ofereço até curso de especialização em engenharia genética. Eu tenho que falar, porque o projeto pedagógico é o retrato da minha escola. O que eu ofereço na escola? Então, esse projeto pedagógico não adianta também pagar consultoria, que nós sabemos que tem escolas especiais, podem não ser de vocês e nem as nossas, mas que pagaram uma soma altíssima para outros profissionais elaborarem a proposta pedagógica. E aí ela não é mais o retrato da escola, porque ela tem que ser elaborada com a participação de todo o corpo da escola, da comunidade escolar. E não só do diretor, não só do orientador, e não só não sei do quem. Eu sei que eu estou repetindo, voltando a esse assunto, mas recentemente
Tá? Eu andei pelas escolas e a primeira coisa que eu chego na escola e faço é olhar a proposta pedagógica e o regimento escolar. Porque se não tiver escrito o que realmente a escola faz, qual que é o objetivo dela, ela também não existe. Nem para conselho e nem para ninguém. O mais importante numa escola, isso eu vi um depoimento de uma escola particular, não para atender deficiência, não de educação especial. Uma escola particular grande na nossa cidade. A diretora falou que o que ela mais estranha na escola dela é que os pais chegam lá e perguntam se ela tem karatê, judô, inglês, piscina, um monte de coisa. Mas os pais não pedem para olhar se ela tem proposta pedagógica. Não pedem para olhar se ela tem regimento escolar. Ou seja, a própria escola reconhece que essa é uma falha. Não é dos pais. Estou esperando o quê? Piscina? Um monte de coisa. Mas isso tem que estar escrito. Porque o que não é escrito não é cumprido. Infelizmente, né? Nós vivemos num mundo em que só a nossa palavra não basta. Não tem registro nenhum. A outra questão aqui, ó. Foi solicitado encontro, seminário, investimento em recursos humanos, uma porção de coisas. Hora atividades para estudo. Gente, quem cria hora atividade para o estudo é a escola. A escola tem que criar hora atividade para estudo, não tem? Então isso é uma iniciativa de vocês também. E maior disponibilização de material didático. Uma outra questão que nós estávamos conversando recentemente. Às vezes a pessoa, quanto mais, também vira um saco sem fundo material didático. Às vezes até tem material didático. Agora, se você não souber usar, alguém me ajudou aqui. Se você não souber usar, é a mesma coisa se você tiver uma escola com um prédio lindo, maravilhoso, um laboratório lindo, maravilhoso, e um monte de coisa e não souber usar, é uma letra morta. Tem um material didático e não souber usar, é uma letra morta. Se você souber usar material didático, você pega, por exemplo, esta pasta aqui do chão mesmo, que não tinha em cima da cadeira, faz de conta, e se você não tiver outra coisa, ela vira seu material didático. Não é? Você, o seu aluno, o colega do aluno, o funcionário da escola, o corredor, você pode transformar no seu material de trabalho e estudo quando você não tem outra coisa. Eu sei que fica muito assim, piegas falar, e muita gente pode dizer, onde já se viu uma coisa dessa? Mas em muitas realidades, não é que você tem assim um acervo, um arsenal, um grande depósito de material didático. Mas muitas vezes você tem aquele pouco e faz muito, porque nós temos visitado escolas que aproveitam muito o material que tem e que trabalham muito bem. Mas nos foi solicitado também, porque diz que às vezes entra dinheiro na escola e ele é levado para outras finalidades, menos para atender as necessidades da escola. Muitos questionamentos, muitas reclamações nós recebemos com relação a isso. Porque uma coisa que nós precisamos conquistar junto às APAES mantenedoras, é a valorização da escola especial. E o que muitas vezes a gente ouve? A escola especial, ela não traz dinheiro, porque a educação ela não é um produto à venda. Mas a educação é um produto financeiro muito importante para quem valoriza a pessoa humana e que tem resultados significativos. Afinal de contas, uma pessoa com deficiência mental sem trabalho, ela custa muito mais do que uma pessoa já com deficiência mental na fase adulta trabalhando. Portanto, ela traz sim um retorno. Não um retorno do lucro para quem só visa lucro. E necessita do trabalho de todos para que a escola possa funcionar com dignidade, sem um chapéu na mão, sem um pires na mão. O que os nossos presidentes precisam? Reconhecer a escola especial como uma unidade importante dentro das APAES. Tá? Essa é a conquista nossa, valorizando os profissionais, valorizando os alunos, valorizando todo mundo. Todo mundo é muito importante à comunidade escolar. Outra questão, reuniões, seminários, a questão de fax, telefone, são as reclamações dos coordenadores. E uma outra questão que nós sentimos é a falta de liberação dos coordenadores para os atendimentos. Afinal de contas, nós coordenadores somos funcionários, que temos o nosso trabalho lá na unidade para fazer. Mas vejam bem, para nós fazermos o nosso trabalho, tanto da unidade quanto das outras unidades, as quais nós coordenamos, nós precisamos ter um tempo disponível, não precisamos?
E muitos coordenadores reclamaram que não são liberados para atender as outras unidades, que as APAE não liberam, não é? Isso. Então, nós recebemos como reclamação a falta de tempo, de condições, de telefone, de e-mail, de fax, para realizar o trabalho de acompanhamento. Organização de ciclo de estudos. Já estou terminando. 5 minutos. Eu só queria ver com vocês essa reflexão para vocês pensarem. Por que nem todas têm a APAE educadora? Aí é a mesma coisa. As principais queixas são essas. Inclusive, uma das principais queixas que não dá para a gente aceitar, não é nem aceitar. A legislação fala o tempo de trabalho muito prolongado. Ainda tem gente que diz que o aluno com deficiência mental não pode cumprir os 200 dias letivos e as 800 horas, conforme diz a lei. Até isso as pessoas alegam que não possa acontecer. Aí, gente, a questão de tempo para reunião, problema de dirigente, falta de conhecimento, falta de estudo se repete toda hora. E assim, outra questão que foi levantada com relação, pediria só um pouquinho de silêncio por causa da gravação e porque a gente que está falando atrapalha um pouco o ouvido, por gentileza, eu já vou terminar. Olhem só, recursos humanos que nós levantamos, a questão da formação. 7 coordenadores com pedagogia e especialização em educação especial. 1 com pedagogia com mestrado em educação especial. 6 com especialização em outros cursos que não são de educação especial. Pedagogia sem especialização e 1 sem identificação na formação. Agora, nós consideramos o seguinte, vejam bem, para vocês também quebrarem a cabeça e refletirem, tá? Nós necessitamos pensar muito na nossa formação, porque a legislação, a norma do sistema só autoriza a escola cujos professores têm um curso de especialização, ou curso isso, ou curso aquilo. Aí, de repente, eu sou um coordenador que eu desconheço até o documento APAE educadora. Eu desconheço a LDB. Eu desconheço as diretrizes, eu desconheço a declaração de Salamanca, eu desconheço toda a legislação que envolve o nosso compromisso e a nossa responsabilidade da escola, afinal de contas, que tipo de trabalho que eu vou desenvolver? Concordam? Que tipo de trabalho? Porque não é fácil, gente, você atender a escola sem conhecimento nenhum da legislação básica, não é? É muito difícil, eu acho complicado. Não conhecer a legislação, não conhecer o documento, não ter um aprofundamento de orientação, conhecer menos que os professores. Como é que você vai orientar os professores e os coordenadores das unidades? Isso aqui é uma reflexão para todos nós, porque eu também sou coordenador e eu tenho que ficar refletindo. Será que eu tenho condições para tal? Não é? Porque a formação e o conhecimento é uma coisa muito importante. Então, era isso, assim, com relação à APAE educadora, foi o que nós podemos coletar. Eu sei, assim, um esforço muito grande que o Brasil todo fez para poder chegar até aqui. É um ganho, mas isso aqui não é um sucesso. Vocês vão convir comigo, não é verdade? Não é um sucesso ainda. Quantos anos? 6 anos de APAE educadora. De 98 para 2004, são 6 anos. 6 anos de APAE educadora elaborada, pelo menos está na capa ali. 6 anos. Mais ou menos isso. Tem a questão do tempo, da divulgação, um monte de coisa, mas são 6 anos. Aí nós temos que pensar o que nós fizemos até agora. E juntamente com isso eu gostaria que vocês continuassem pensando naquelas questões que foram levantadas, que nós ponderamos todas, no que é necessário fazer para que se faça adequação do documento à atual legislação, a legislação que trata da questão da educação inclusiva e tudo mais. Eu acho que, de uma maneira geral, era isso aqui, né?